सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वित्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गभवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वरानसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunai sattu samasati sura haro abhakto sakuto mahadguna manorathena sato dhavato. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunai sattu samasati sura haro abhakto sakuto mahadguna Manorathena sato dhavato vahi. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que os semideuses, eles também oram aos pés de lótus de Bhagavan para nascer nesta Bharatvarsha, nesta terra sagrada. Eles gostariam de nascer como seres humanos para que eles possam fazer Haribhajana de maneira perfeita. Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que mesmo os semideuses, eles também oram aos pés de lótus do Senhor Supremo. Por favor, se nós tivermos algum tipo de sukriti, nós gostaríamos de nascer em Bharatvarsha, na Índia, para fazer Haribhajana. Porque na forma de semideuses, aqueles que vivem nos planetas celestiais, eles desfrutam de tantos confortos que são inimagináveis. Todos os tipos de facilidade e conforto, eles estão cheios de desfrute. Dessa maneira, eles têm um Yoga Siddhi natural. Esses Yoga Siddhis, esses poderes místicos, eles possuem. O que eles querem imediatamente se manifesta. A vida deles está cheia, repleta de desfrute. Eles não podem pensar em Deus de maneira apropriada por conta desse desfrute. Aqueles que são muito ricos, por exemplo, muito ricos, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso. Não é nosso objetivo coletar uma montanha de dinheiro. Muitas vezes Prabhupada disse isso. Com certeza não é nosso objetivo coletar montanhas de dinheiro no nome da pregação. Não é esse o objetivo. Nós gostaríamos de procurar o benefício absoluto do público. Eles podem dar pranami ou podem não dar. Isso diz respeito a eles. Mas nós não podemos parar de buscar a verdade absoluta. Muitas vezes Prabhupada costumava dizer, não é o nosso objetivo coletar montanhas de dinheiro ou posição elevada na sociedade mundana. Se esse tipo de situação acontece, se vier muito dinheiro, todas as opulências vierem, nós poderemos nos tornar desafiadores e insultar os gurus e os Vaishnavas, os grandes honoráveis Vaishnavas. Krishna dá honras aos Vaishnavas. Bhagavan diz, eu gostaria de colocar sobre a minha cabeça a poeira dos pés de lótus de um devoto puro. E a gente poderia xingar um devoto de patife, então? Isso não é uma bênção. Não pensa que você tenha a desculpa de juntar uma montanha de dinheiro e que por isso você é abençoado. Você não é afortunado por conta disso. Na verdade, a sua má sorte cresceu.
How nice. Niskinchana condition. Uma condição niskinchana, sem desejos materiais, é uma condição excelente. É quase inexplicável. Se um sadhu, na sua própria vida, já foi testado, a vida inteira, ele foi niskinchana, sem desejos materiais. Qualquer quantidade de filosofia ou de aulas não são suficientes para nos explicar qual é o prazer de cantar os santos nomes. Só no dia que você conseguir alcançar isso, você vai entender. O guru e o discípulo podem estar envolvidos nesse nível de consciência. Nenhuma outra terceira pessoa estará lá. De milhões de pessoas nesse mundo. É realmente afortunado, de maneira verdadeira, aquele que alcança Bhakti, que tem uma relação de amor com o Senhor Supremo, uma conexão de amor com Deus. Essa pessoa realmente é afortunada. As montanhas de opulências que você pode acumular não podem provar que você tem boa sorte. Incontáveis templos você poderia mostrar que você estabeleceu. Mas templos dessa maneira não podem ser estabelecidos. Prabhupada muitas vezes afirmou isso. Pelo poder do dinheiro, pela quantidade de pessoas, isso não pode ser o suficiente para estabelecer um templo. O templo só pode ser estabelecido baseado em Bhakti, num desejo de fazer serviço devocional. Não é a medida, o dinheiro. Não. Quantos discípulos ele tem? Ah, nossa, esse não é a régua que mede a elevação de um Vaishnava. Quantas vezes, quantos discípulos, quantas viagens ele fez, quantos templos, quanto dinheiro. Tudo isso, nada disso é uma medida na base da qual nós poderíamos medir um Vaishnava. Ah, ele tem essa medida. Não, o Vaishnava nunca pode ser mensurado. Mas em todo o mundo, eu sinto muito por ser forçado a dizer isso. Eu não sou inimigo de ninguém. Eu posso tocar o Bhagavatam e afirmar. Mas eu sou forçado a falar coisas rigorosas, a observar a situação dolorida do mundo inteiro, penosa do mundo inteiro. Prabhupada foi forçado a dizer: se eu não puder fazer nenhum bem para você, o falso Vaishnava, o falso mestre diz: eu não posso trazer benefício na sua vida, mas eu posso destruir sua vida. Com certeza eu não posso trazer benefício, isso é um fato, mas eu posso destruir sua vida. Isso eu consigo. Agora me diga, o que um falso mestre pode nos dar então? Que prêmio ele pode nos dar? Essa é a nossa situação. Prabhupada costumava dizer, com uma dor transcendental no coração. Se fazer um prédio é muito difícil. Você precisa de dinheiro, você precisa de cimento, areia, tijolos, pessoas. Mas para destruir um prédio, para destruir um palácio, só basta eu colocar uma bomba ali, pum, numa fração de segundo tudo está destruído. Para construir a sua vida leva muito tempo. Você, às vezes, vida após vida, está tentando subir num nível de perfeição, alcançar o nível de perfeição, no qual Krishna se interessa em se aproximar. E Krishna se interessa em se aproximar diante de você, para receber serviço. Então, muitos incidentes como esse eu poderia explicar, mas o tempo não pode permitir. De Vrindavana, de Puri, de muitos lugares, de Mayapura, a própria Mayapura. Mas eu não vou conseguir fazer isso por conta do tempo ser limitado.
Mas em Nandagram, um Baba estava fazendo bhajana por 28 anos, quase 30. Todos os dias ele ia para a floresta, coletar flores, fazer guirlandas. Ele subia numa montanha e dava a guirlanda para Bhagavan Shri Krishna todos os dias. Isso era um seva que ele fazia diariamente. Dessa maneira, depois de 20 anos, um dia ele se lamentou. Com certeza Krishna não é misericordioso. Em 28 anos eu estou tentando fazer algo. Talvez eu não esteja fazendo um seva perfeito, mas eu estou tentando. Mas Krishna não mostrou misericórdia para mim. Então eu não posso continuar aqui, ele pensou. Eu vou embora. Como Jagannatha Das Babaji Maharaj, que veio até Gaura Dama e disse, eu não vou ficar aqui. Eu vou para Navadvipa, esse é um passatempo. Mas imediatamente Krishna se manifestou em sonho para aquele devoto. Ei, você vai embora? Quem que vai fazer meu seva? Você está indo embora? Quem vai fazer meu serviço? Esse serviço da guirlanda, eu gosto muito dele. Nós não podemos pressionar Krishna, você tem que vir diante de mim. Srila Sadananda Swami esclareceu esse ponto. Nós não temos direito de pressionar o Senhor Supremo. Eu estou fazendo seva, você tem que vir e me dar seu darshana. Isso aqui que é uma ordem? Nós queremos dar ordens para Krishna e fazer dele nosso servo. Krishna pode vir, Krishna pode não vir. Ele pode vir ou pode não vir. Isso é a escolha dele. Se ele quiser vir, ele vem. Então, dessa maneira, a situação é muito complicada. Os semideuses, eu já disse, eles gostariam de nascer em Bharatvarsha para viver uma vida devocional perfeita. Eles gostariam de alcançar sucesso no bhajana, porque na forma de semideuses existem incontáveis vantagens, ou confortos, ou facilidades. Mas se você desfruta disso, você convida perigo para a sua vida. Porque os sadhus que não têm desejos materiais propositalmente vivem a vida como mendigos? Você nunca se perguntou isso? Por que que eles vivem a vida como se eles fossem mendigos? Por quê? O comportamento deles, o caráter, como mendigos. Por quê? Eles não querem tomar vantagens, eles não querem confortos, eles não querem... o que quer que eles precisam para o seva, Krishna vai mandar para eles. Se Krishna aprovar o seva pode acontecer. Então, quanto mais nós nos interessamos em levar nossa vida de maneira sofisticada, então você convida problemas para a sua vida. Porque qualquer situação negativa que é criada, você não a suporta. Ele se saiu durante 2 minutos. Eu não posso ficar aqui. Mas o sadhu não se incomoda. Ele diz, venha. Falta de eletricidade, não tem problema. Porque a mente dele está repousando aos pés de lótus de Krishna. Quando você se concentra sua mente no mundo material, então o corpo e as coisas ligadas ao corpo, sua mente material, seu intelecto material, tudo isso vai manifestar vantagens ou desvantagens. Então Prabhupada diz, aqueles semideuses pedem aos pés de lótus do Senhor Supremo. Se existe algum resíduo de Sukriti, por favor, permita que nós possamos nascer em Bharatvarsha. Onde Ramachandra veio, onde Bhagavan Shri Krishna veio, Nrsimha Varaha, todos os avataras, Matsya, Kurma, todos. Porque eu gostaria
Nós gostaríamos de nascer aqui. Naturalmente, como num nascimento humano, nós não vamos ter todos esses nossos confortos. O nascimento humano está cheio de doenças, disso e daquilo. Os semideuses não têm doenças, eles nem suam. Eles podem gastar muita energia, mas nunca eles suam. Eles não ficam cansados. Nada. Nada dessas coisas. Então, dessa maneira, eles desfrutam de muitas vantagens. Se eu disser Indra Maharaj, pode ouvir lá do céu. Se eu disser algo sobre Indra, ele pode ouvir de lá. A longa distância ele pode escutar. O que eu estou fazendo, Indra Maharaj pode assistir. Ele tem um poder yógico, pode enxergar. Mas que poder yógico ele tem? Nosso Gorakshorabhas Babaji Maharaj, ele tem poderes automáticos que se manifestam automaticamente. Bhagavan Das Babaji Maharaj, um dia de tarde, ele pegou um pedaço de madeira e disse: não tem nada, hey, e bateu em algo, como um louco. E um homem rico estava para vir ali. Ele falou: nossa, esse Baba está bravo comigo. Ele foi embora. E depois disso, o homem que mandou ele para o Baba disse: eu falei para você ir lá. Ele ficava bravo, ele pegou um pedaço de madeira para bater em mim. Não, eu não estou mentindo, isso aconteceu. Então, esse que mandou essa pessoa para o Baba era um sadhu. Ele disse: um homem hoje de tarde quis bater nessa pessoa aqui de tarde, você nunca ouviu o que ele fez de mal? Ele falou: eu estava colocando para fora a cabrita que estava comendo todas as folhas de tulasi. Então, ele falou, ela estava comendo todas as tulises de Vrindavana, mas ele morava aqui em Kalna. Mas ele respondeu, que no Govinda Mandir, lá em Vrindavana, tinha uma cabra que estava comendo todas as tulasis. E é por isso que ele levantou esse graveto para espantá-la. Como ele conseguiu ver isso? Isso é um poder yógico. Prahlada Maharaj nunca quis convidar ninguém, nunca quis pedir nenhum poder místico. Meu Guru Maharaj também nunca pediu, mas automaticamente eles recebem. Um Vaishnava puro, mesmo sem saber, talvez ele não saiba, ele desenvolve poderes yógicos. O que ele fala pode se tornar verdade. Você pode não saber, mas através da sua adoração ele recebe poderes místicos. Prahlada Maharaj também tinha uma relação com o Senhor sem interesse nenhum. Então, como é possível, por exemplo, explicar que quando ele foi jogado no fogo, ele não se queimou? Isso é um poder yógico. O fogo não pode te tocar, você pode caminhar sobre a água. Você pode ir para os Estados Unidos com frações de segundo, em frações de segundo. Esses poderes existem. Você pode ir para dar darshan para um devoto. Mas as pessoas não conseguem entender. De onde ele veio? Em sonho ele veio. Bhagavan Das Babaji Maharaj dessa maneira agiu assim. Fez isso, mas as pessoas não entenderam. Mas mais tarde, esse devoto se informou no Govinda Mandir de alguma maneira. Não tinha telefone nem nada. Escreveu uma carta. Ele perguntou, teve esse problema no Govinda Mandir de tarde? E disseram para ele, sim. A porta abriu e essa cabra entrou. Ele tinha chegado até Vrindavana daqui. Isso é um poder yógico. Um veneno não pode ferir quem tem esses poderes, quem tem essas bênçãos. Como Prahlada Maharaj, que tomou veneno e nada aconteceu.
Dessa maneira, um dia uma senhora veio, uma viúva com uma criança maybe 6, 7, de 6 ou 7 anos, ou até 5. and crying in front of Baba. Ela chorou na frente do Baba, falou: Baba, Astrologer told o my astrólogo daughter disse que o meu filho vai morrer because of snake bite. porque ele vai ser picado por uma cobra. When? Which year? Tomorrow night. Quando? Amanhã à noite. You please save. Por favor, me salve. You please save him. If you Salve. can save, I give this. Se você puder salvá-lo, eu vou lhe dar esse menino. Eu posso dar para ele, para você, se você puder salvá-lo. Baba goes, okay, okay. O Baba falou: ok. The day this is going to happen, No because dia que isso estava para snake bite acontecer, can be there. If you are sleeping inside room, still snake can come. If it is written in your se está escrito na sua sorte que a cobra vai vir, ela pode entrar dentro de um quarto fechado e ela vai te picar. Mas se não está escrito isso, ela pode entrar, mas ela não vai te picar. crying and gone, we don't Então essa mãe viúva começou a chorar. Ela não tinha outro suporte. And the day, night time, E de noite, Baba speaking to o Baba that disse boy, para esse menino: I can make one marking, my boy. eu vou fazer uma marca Cannot aqui. go out of that. Você não pode sair dessa marca. Você vai ficar aí dentro. Eu vou estar aqui. Don't fear. Não tenha medo. O que quer que aconteça. Marking, Ele fez uma marca no chão, then no círculo. doing Harinam, Depois ficou ali fazendo Harinama e o menino estava ali dentro. small boy. Um menino pequeno. Night time after 12 o'clock over, one glass. Depois da meia-noite, uma cobra preta veio. Da onde ela veio? Try to enter. Then E tentou entrar. E não conseguiu entrar. pause. Ela fazia barulho. Everybody knows in Kala. Todo mundo conhece a história em Kalna. Os devotos conhecem. Baba swaying, don't fear. O Baba disse: não tenha medo, eu estou aqui. The boy started crying. O menino começou a chorar, porém. After that, snake is waiting. A cobra estava esperando, Waiting in scope. sem conseguir alcançar um objetivo, I mean, seu objetivo. life period extended by Baba. As Bhajan Baba. Então, a duração da vida desse menino foi estendida para esse That Baba. boy was there with Baba. Esse menino ficou com o Baba. This way, yogic power, Dessa maneira, o poder yógico the demigods, está nos Vaishnavas, mas eles nunca pedem por isso. Os semideuses também têm esses poderes, naturalmente. O que quer que você queira, você recebe imediatamente, porque você tem Vani Power. very sophisticated. That is very dangerous. Então, Very dangerous. é muito, muito perigoso. That's why Kunti Devi wanted to invite É por isso que Kunti Devi quis convidar the problem os problemas a se manifestarem na sua vida. Os problemas me ajudam a me concentrar nos seus pés de lótus. in my problem. So Prabhupada speaking, Então, Prabhupada diz: some special os power. semideus receberam poderes especiais pelo Senhor Supremo. É por isso que eles podem fazer qualquer coisa. But they are Mas also day by day collecting eles também, dia a dia, coletam karma fall. karma fala, frutos do karma. Day by day, those demigods Dia a they are dia. also collecting karma fall. Os semideus também estão coletando karma fala. Mas eles vão ter que pagar por They will isso. have to pay for that. So they cannot get respite. Eles não podem receber um Increasing respeito. Eles, the number of their karma o número to that. dos seus frutos de karma está aumentando. E na próxima vida, What they cannot get, o que eles vão receber, what in heaven, se eles vão nascer nos planetas celestiais ou não. so Então, nós somos afortunados que eles nos deram nascimento em Bharatvarsha, mas não somente lá. getting the huge scope to stay with Guru Varga, Guru Vaishnava, so Eles they gone at present. tentam ficar com os gurus, os Vaishnavas. É uma grande oportunidade ficar com eles. They are waiting for us. Eles estão, porque os Vaishnavas estão sempre esperando por nós. You have the scope to stay Dessa maneira, nós temos Navadvip, in Vrindavan, a ocasião, a boa sorte de ficar em Navadvipa, em Vrindavana, em Godruma. Nós temos que usar essa oportunidade. Você tem
a razão de fazer o Hari Bhajana, você tem esse objetivo, mas mesmo assim você não consegue fazer. Por quê? Porque o problema principal é que as pessoas não podem realizar o que eles chamam de morte. Eles ouvem, mas eles não podem realizar o que é a morte. O que você quer dizer com a morte? Você sabe que um dia você vai ter que morrer, mas a gente não sabe nem o que é, a gente não realiza o que é a morte. As pessoas não têm realização direta sobre o que é chamado de morte. Quando ela virá, quando você encontrá-la, aí você vai saber. Não antes. Por isso que se nós não mostramos sinceridade, no momento que você realiza que a vida dura 2 dias, imediatamente vai fazer Hari Bhajana. Então, ontem eu estava discutindo sobre os 10 fatores que foram pronunciados por Bhagavan Shri Krishna durante a prática, para conseguirmos nos relacionar completamente com os sakas que falam, caminham, tomam banho, o que quer que seja. Se você relaciona todas essas ações com o Sattva Guna, então muito devagar você vai alcançar um sucesso. E ontem eu disse esses 10 fatores são responsáveis pela guna. Que qualidade você vai aumentar? Qual é a guna que você vai transformar em predominante? Isso depende de como você vive a sua vida. Você está bebendo vinho, você está comendo carne, o que quer que você queira. Então, eles cortaram a cabeça de uma cobra uma vez. Os tribais, essas pessoas que moram na tribo. Eles são experts. Eles, quando vem uma cobra, cortam a cabeça dela. Até as crianças ficam felizes e bebem o sangue e comem o animal. Até Srila Bharati Maharaj dizia, Gurudeva contava dessa tribo na Índia que cozinhava carne dentro do estômago de um animal, de um cachorro. Era um cachorro de rua, qualquer cachorro. Eles permitiam que o cachorro comesse muitas coisas boas, arroz, isso, aquilo outro. E o cachorro comia tudo. Depois que ele terminava de comer, eles batiam no cachorro. Tão pesadamente. O cachorro ia lá, pá, a água ia para lá, pá. Depois de apanhar, o cachorro morreu. E aí eles pegavam o cachorro, colocavam o cachorro no fogo e faziam um assado. E todos vinham dançar para comer o cachorro. Depois que o cachorro tivesse, eles cortavam a barriga para comer aquilo que eles permitiram que o cachorro comesse. Ele comeu isso 2, 3 horas antes para ter tempo de misturar isso com algum hormônio, com algum suco gástrico. E eles faziam um grande banquete com isso. Chama-se Kutapita. Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj contava disso. Sim, tem remédios na Europa que eles tiram da barriga de cachorro, do gato, e fazem, para dar muito poder,
para fazer você um grande demônio. Um acharya, inclusive, trouxe para cá um remédio desses que deram de presente para ele no Ocidente. Dessa maneira, ninguém pode imaginar, ninguém pode realizar o que é a verdadeira morte. Então, Agama, Nigam e Agama são duas coisas. Nigam, Nigam e Agam são diferentes tipos de Vedas, o mesmo conhecimento. Um vem de Krishna diretamente e o outro vem de Sankarsana, dos 4 Kumaras, e vai descendendo até os homens. Então, Agama são os Shastras. Agama significa Shastra. Então, os Agama Shastras podem ser divididos, por sua vez, em 3 categorias. Podem ser divididos em 3 categorias. Um é para aqueles que estão tamásicos, que estão em tamaguna. Aqueles que têm uma guna tamásica. Depois existem aqueles que estão em Rajaguna, eles também recebem um suporte de Shastra. E depois aqueles que estão em Sattva-guna também. Então o Shastra pode ser dividido. Por exemplo, no caso dos 18 Puranas, 6 Puranas são tamásicos, 6 são rajásicos e os outros 6 são sáttvicos. Os Puranas tamásicos descrevem as atividades do Sr. Shiva. Eles estabelecem que o Sr. Shiva seja tudo em tudo. Ele pessoalmente pensa que ele não é nada, o próprio Sr. Shiva. Mas de alguma maneira, as pessoas desenvolvem algum tipo de fé e ao observar que o Sr. Shiva fica no campo, nos crematórios. Na verdade, ele está sempre com Krishna, mas externamente, ele é o controlador de Tamaguna. Ele é o controlador de Tamaguna, sim ou não? Então ele tem que manter esse tipo de figura. Suponha que um Vaishnava muito puro está trabalhando no departamento de polícia. Ele é policial e Vaishnava ao mesmo tempo. Ele queria usar o uniforme da polícia e tudo. Tem que usar. Ele trabalhava ali, como no caso de Bhaktivinoda Thakur, que era juiz de direito, ou juiz de distrito. Ele era um grande Vaishnava, mas ele foi muito rigoroso com um yogi que tinha arruinado a vida de muitas pessoas, de muitas matajis. Ele foi para a floresta, Bhaktivinoda Thakur foi para a floresta com policiais. E cercaram esse yogi. Esse yogi tinha um poder místico. Ele usava isso de maneira manipulatória. E fazia coisas terríveis, coisas sujas. Então Bhaktivinoda Thakur mandou circundar esse lugar. Eles o prenderam e levaram ele para a cadeia. Mas mesmo assim ele disse: eu vou ver que homem você é. Ele disse para Bhaktivinoda Thakur, através do seu poder yógico, ele quis fazer com que os familiares de Bhaktivinoda Thakur ficassem doentes. Mas por fim, ele não conseguiu alcançar esse objetivo, porque Bhaktivinoda Thakur era protegido por Krishna. Então, dessa maneira, Shankara Bhagavan, o Sr. Shiva, age como responsável de Tamaguna, mas ele pessoalmente não é Tamaguna. Mas externamente ele passa essa tilaka diferente.
e fica no crematório junto com os fantasmas que ficam ao redor dele. Nosso Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj costumava dizer às vezes alguém tentava fazer alguma pergunta, por que Maharaj não falou nada sobre isso? Então, Tirtha Maharaj dizia, Shankara Bhagavan pode ser visto, pode ser circundado por fantasmas, mas ele não é um fantasma. Então o Sr. Shiva não é um demônio, é um Vaishnava, mas de qualquer maneira, esses caráteres demoníacos, eles achavam que era melhor adorar o Sr. Shiva, porque existe uma licença, você pode beber vinho, beber álcool, usar cannabis, mas na verdade isso não existe, Shankara Bhagavan nunca aprovou isso. Eles acham que é mais prático para eles adorar o Sr. Shiva. Alguém precisa de um suporte para se levar a um determinado ponto. Os 6 Puranas eu já comentei. Então esses 6 Puranas tamásicos estabelecem que o Sr. Shiva é o Senhor Supremo. E os Puranas rajásicos, eles existem para aqueles que estão no nível de Rajas. E eles vão glorificar o Senhor Brahma. Ele é o Criador de tudo. Mas aqueles que são Sattva-guna não vão ler esses livros adorando o Senhor Shiva e o Senhor Brahma. Eles vão ler o Vishnu Purana, o Padma Purana, os Puranas, o Bhagavatam, o Narada Purana. Todos eles são Puranas sáttvicos. O Brahmanda Purana, Skanda Purana. O Brahmanda e o Skanda é rajásico. São rajásicos. Então, se você lê os Puranas sáttvicos, você desenvolve Sattva-guna. Então, o que quer que, qualquer qualidade que vocês tenham, isso depende de qual Shastra, de um Shastra tamásico. Eles podiam ir para a floresta, ir para o campo, para o crematório, se sentar em cima das lápides, se sentar em cima dos corpos mortos, como quem estava sentado dentro sobre uma asana. Eles vão à meia-noite para lá e todos os fantasmas estão ali para perturbá-los. Você precisa ter muito poder para enfrentar essas situações. E são tão poderosos. Dessa maneira, o Shastra Tamásico, se você ler, você vai desenvolver uma natureza tamásica. Então, a água também é responsável. Que tipo de água está sendo usada? Isso também é responsável pelo seu nível. Suponha que seja a água do Ganges, do Yamuna, do Sarasvati, Tungabhadra, do Godavari, dos rios sagrados. Então, são águas muito boas. Você pode ir para o rio, beber água, tomar banho. Que maravilha! Mas se você vai tomar banho como Kamsa, eles vão colocar coisas rajásicas, cheias de perfume, cosméticos, remédios ayurvédicos, para que a água fique muito cara e muito boa, perfumada. E Kamsa toma banho nessa água perfumada. Isso é rajásico. Então nós temos que depender de quem? Muita garrafa de água, filtro, água de filtro, tudo isso deveria ser proibido. Não bebe a água dessa maneira. Aqueles que bebem água, eu já disse várias pessoas,
Não tome assim jogando a água na boca da garrafa. Leve um copo para você e toque a boca no seu copo e aí beba. Porque se você jogar água direto na garganta, você acumula vata. Isso é uma coisa que aconteceu recentemente. Isso cria problemas para o estômago, gastrite, tudo isso. E o ar entra junto com a água e você desenvolve gastrite. É estritamente proibido beber assim. Você tem que beber água, mas nós não temos tempo de beber água do copo. Não jogar água para dentro da goela como um demônio. Isso é proibido. Você tem que carregar um copinho. Mas as pessoas não querem obedecer. Então a água também é importante. A água é muito importante. Que água você vai usar? Isso é muito importante. E, por exemplo, você pode receber bons filhos se você tiver paciência. Você pode educar crianças muito boas. Existem conselhos espirituais para isso. Um exemplo do Bhagavatam, eu vou dizer para você que deixa tudo muito claro. Vai ser muito claro para você. Não será necessário nenhum outro exemplo. Então, como Kashyapa Muni estava fazendo bhajana. Mas a mãe dos demônios, ela pressiona o marido. Ela diz, eu quero crianças, eu quero filhos. Não espere, esse tempo não é auspicioso. Não, eu não quero esperar. E finalmente Kashyapa Muni disse, você vai dar à luz a filhos que serão muito ferozes, muito demoníacos. Serão demônios. Os seus filhos serão a razão da destruição do universo. O mundo inteiro terá medo deles. Disse esse sábio à esposa, mas ela não ouviu. Esse exemplo é muito claro. Então, se alguém, por sorte, faz todos os cálculos necessários, ele pode receber filhos abençoados, sáttvicos abençoados. E qual é o problema com seus filhos? Suponha que seus filhos sejam demoníacos, muito perigosos, não segundo nenhuma regra, nenhuma regulamentação, como demônios. Então, eu vou ter que dar o exemplo de Venuraj. Ele era o filho de Anga Maharaj. Anga era um homem muito piedoso, que fazia bhajana. Mas o filho era como Dundukari. Dundukari não era filho de Atmadeva, mas aqui ele era filho desse outro personagem. E o pai era muito piedoso. Ele amava a todos, com as pessoas do país, com os súditos todos. Mas esse Angaraja quis controlar o filho, mas o filho era perigoso e feroz. Ele não obedecia o pai, a mãe, ninguém. Então, finalmente, Ben Raja teve que deixar o país e ir para a floresta. Porque o filho matou um homem pobre e jogou dentro de um poço. Era impossível para que Angaraj convivesse com isso. Então, dessa maneira, se você tem bons filhos, então Nrsimha já disse para Prahlada Maharaj. Shimadeva já falou para Prahlada Maharaj, ele disse, Prahlada, você nasceu nesse destino, nessa dinastia, perdão. Um menino com você, você é a 21ª. Quando você alcança a devoção, você libera 21 gerações de Maya. Se alguém
very dangerous nasce situation, numa situação muito perigosa. or is very dangerous, then similarly, Então, what da I mesma told maneira, just positive, o que eu negative, disse I'm all sobre o que é your agent positivo, o negativo pode acontecer. because of the activities of them. Então, as gerações anteriores vão todas para o inferno por conta das atividades dessa pessoa If you have no demoníaca. son, who Então, can se você não give tem you filhos, quem vai te funeral dar uma oferta funerária depois que você vai embora, se você não tem filhos? funeral cake and water you need to give? Eh? Like 50 bucks already gone. Durga Puja, before Durga Puja, Então, antes de Durga Puja, this is called Mahalaya. acontece You'll have to offer Mahalaya, in year. que você tem que oferecer no ano inteiro, pelo menos uma vez, Like daily algo you are para making os khichdi, taking water, you are taking. os antepassados. Todos os dias você come arroz e dal, de acordo com o horário do sol, né? Demigods, calculation, Os semideuses, your porém, effort, calculam, your human calculation, it is 1 segundo year. o cálculo humano, corresponde, esse período corresponde um ano. E para os semideuses, esse um ano vale um dia. Então nós temos que oferecer água e um bolo funerário, uma oferta para os mortos. Então, dessa maneira, quem não tem filhos tem problemas por conta disso. Filhos bons, filhos ruins. E os filhos bons podem ser como uma bênção para a cultura védica. Mas aqueles que são Vaishnavas puros, aqueles que estão fazendo Haribhajana, eles podem cortar e deixar tudo isso para trás. Enquanto você estiver condicionado, você vai ter que prestar atenção em todos esses detalhes. Brahmanas, Shudras, Vaishyas, pessoas sem casta. Mas quando você alcança aquele alto nível, quando você se estabelece em Haribhajana, então o Varnashrama Dharma não é mais aplicável. O Varnashrama Dharma é aplicável somente até um determinado ponto. O Varnashrama Dharma, Varnashrama Dharma, ele é aplicável somente até um certo ponto. Você está seguindo o Varnashrama Dharma? Se você nasceu num ambiente de Vaishyas ou de Shudras, depois você sobe de nível até em determinado ponto da sua consciência, esse esquema não será mais aplicável. Um Brahmana que está decorado com 12 qualidades. Se um Brahmana está decorado com 12 qualidades excelentes, se ele está sem Krishna Bhakti ou é desprovido de Krishna Bhakti, isso é perigoso. É muito melhor se alguém que nasceu numa família de Chandalas e agora ele deixou tudo, tomou Harinama. E ele está recitando os santos nomes. Então, um homem nasceu em Sapacha. Ele cozinhava carne de cachorro. Mas é melhor cozinhar carne de cachorro e ter Krishna Bhakti do que o contrário. Porque aí quando ele se tornou um Vaishnava, ele parou de comer essas coisas. Isso é o Bhagavad Dharma.
É por isso que 2 ou 3 dias atrás eu mencionei que nos ensinamentos de Mahaprabhu nós não encontramos um princípio separado para ser seguido para aqueles que são kshatriyas, vaishyas, shudras. Não existe. Mahaprabhu dá importância para o seu humor devocional. Então, o país onde você mora também é importante. Eu não quero dar dor para vocês. Eu estou só recitando o Shastra, estou lendo o Shastra. Não estou criticando ninguém, eu amo a todos. Mas esse nome veio por acaso. Alguém pode falar, Maharaj disse isso. Um país onde não tenha templos, não tenha Vigraha, nenhum Brahmana, nenhum Vaishnava, nada. Esse país onde não tem o Ganges, o Yamuna, o Sarasvati e os rios purificados, cultura védica, nada. Esses deveriam morrer. Deveríamos abandoná-los. Abandonar esse país. Se você pode viver mentalmente em Vrindavana, isso já é uma outra coisa. Maharaj disse que eu tenho que deixar meu país, mas você pode também viver no seu país mantendo a sua mente e seu coração no Dhamma sagrado. Se seu coração pode ficar em Navadvipa, você pode ficar até na floresta amazônica, mas você vai estar conectado com o Dhamma sagrado. Mas caso contrário, você acumula problemas. Um país onde não existe templos, não existe deidades, não tem brahmanas, nem Vaishnavas, nada, só demônios. Todos em volta são só demoníacos. Esse país deveria ser deixado imediatamente. Se pelo menos mentalmente você puder ficar em Navadvipadama, isso só seria melhor. Nosso Vana Maharaj, Vamana Maharaj? Vamana Goswami Maharaj estava em Haridwar uma vez. Por alguns dias ele ficou ali para encontrar os devotos. Eu estava lá também. Eu fui lá muitas vezes para dar Harikatha, na beira do Ganges. Eu gosto muito de lá. A beira do Ganges é o que eu mais gosto. Eu gosto muito. Eu nasci na beira do Ganges. Eu amo o Ganges desde criança. Então, no dia do Ekadasi, Vamana Goswami Maharaj estava lá e tinha um sevaka lá também. Ele quis trazer algumas frutas ou isto e aquilo. E Vamana Maharaj falou, isso não, hoje não é Ekadasi, amanhã é Ekadasi. Não, Maharaj, segundo a posição das estrelas aqui, Haridwar está longe de Navadvipadama, hoje é Ekadasi aqui. Ele disse, não, eu fico sempre em Navadvipa. Você não precisa trazer frutas hoje, amanhã. Ele disse isso praticamente, ele mostrou isso. Eu mentalmente estou em Navadvipa, não importa a posição das estrelas. Mesmo que eu esteja na França, na América, eu estou sempre em Navadvipa, eu não vou seguir então esse Ekadasi. Se você tiver esse tipo de poder, você pode seguir. Eu, porém, tenho que dizer a verdade absoluta, não para dar dor para vocês, mas porque eu preciso. Então, se você deixar seu país e que tiver cidadania aqui, vai ser melhor. Mas sempre tem problemas, aqui também tem problemas. Na Orissa, na Bengala. Orissa, em todos os estados, nós podemos encontrar templos. Em todas as regiões. No Purana está escrito que tal lugar é muito bom. Jagannatha Puri. Aqui, Gauranga Mahaprabhu se manifestou pessoalmente aqui. Então aqui também é abençoado. Então, o país é muito importante, o local onde você mora, mas ele é menos importante para você se você fica mentalmente no Dhamma sagrado.
não ficando mentalmente no Brasil, nos Estados Unidos. And Kalaha, Kalaha significa Kalaha means time. tempo. Kala means time. Time is very important. O tempo é muito importante, 24 hours, porque 24 em hours, 24 horas right? nós podemos dividir esse período, Now what time? dizer agora que tempo é. Agora é meio-dia, Whereas there was no clock at all. mas não tinha relógio 200 anos atrás, 300 anos atrás. They used to calculate Como eles sabiam calcular o tempo? sun or moon. Observando o Sol e a Lua. No time. There was some practice one stick. Tinha Sunlight coming, there's some marking. um método, um relógio de sol eles faziam com um pedaço de uma coisa. 1 o'clock, 3 o'clock. Mas como chama isso aqui? Calculation. Stick. According to Saturn comes Um graveto, uma vara. Aí eles podiam calcular o horário do sol. previously there was no. Mas antes não tinha relógio. So time you can divide. Então você pode dividir o tempo de acordo com a sua escolha. Se você for um demônio, Stay up at night. você pode ficar acordado até meia-noite bebendo vinho. Night time is very good for me. A noite é muito boa para mim, porque eu sou um demônio. É melhor. Eu posso ir para os bares aqui e ali. Night time I can do all wrong activities. De noite eu posso cometer todos os pecados. Everybody can see in the daytime. Como? All cannot see. A coruja. OWN. Can see night time. You can Ele vê só de noite, a coruja. world can see in the O daytime. mundo vê de dia, All can mas a coruja vê de noite. take it from. Night time is comfortable. That's more De noite para a coruja é melhorar, eu posso enxergar, vou para lá e vou para cá. The demons are also like that. Os demônios também são assim. You can watch. Você pode I'm not speaking about those who like to observar stay up night. aqueles que gostam de ficar acordados de noite. São demônios. But those pure devotees, Mas os when they devotos stay up puros, night time to do se eles seva, ficam that acordados de cannot noite be para fazer um seva, não é a mesma coisa. completely separate. Isso é completamente They are separado. always staying in Vrindavan. So, Então, porque eles sempre estão com seu coração e mente em Vrindavana. De manhã você teria que acordar antes das 4. if you are failure to get up 4 o'clock, Se você you can falhar, miss the day. você perde as bênçãos do dia. Claro, se você faz bhajana, porque o bhajana de manhã é muito poderoso. It is called Sattvic time. É chamado de tempo sátvico. Before sunrise, Antes do sol nascer, existe 1h30 8 minutes. e 1h48 minutos. É muito auspicioso esse período antes do nascer do sol. Whatever mantra, you Qualquer mantra que você faça, mantras sátvicos, você recebe benefício. very powerful. É um momento do dia muito poderoso, muito So, abençoado. early in the morning you have to get up. Você deveria acordar cedo de manhã. Morning just no sleep. No compromise can be. Você pode descansar mais tarde, mas de manhã você tem que estar acordando So you can do bhajan. para você fazer seu But bhajana. as soon as sun going to rise, Mas assim que o sol nasce, 6:30, 7, às 6, às 7, às 8, sleep. você pode dormir um pouco. Then what will happen? Não, Because se sunrise, você dorme até às 8, até às 9, o que acontece? active, they can start Porque talking. quando o sol nasce, você se torna ativo e você pode começar a trabalhar ou fazer coisas. If you are sitting in Se a fresh air, você está sentado num lugar de ar que tem ar fresco, bem 3:30 cedo, or 4 o'clock, 3h30 ou 4 da manhã, as soon as 6 o'clock, 6:30, já às 6h30, fire in the oven. eles colocam fogo Most of no fogão, porque as pessoas são pobres, eles precisam começar a preparar all smoke a lenha all around that. e tudo vai ficando cheio de fumaça, escuro, Whoever like escurecido. whatever they can do. This way, all Então dessa they can maneira, start talking, they can todo mundo pode voltar a conversar. O cachorro pode latir, can quarrel with somebody. esse homem aqui pode brigar com alguém. Todas as máquinas estão acionadas. So with sunrise, Então, com a luz do sol, all people can start todas as their pessoas Rajagun Pravritti. podem fazer a sua Rajaguna So anyway, Pavirti. Sattvic time Então é um período perigoso. O momento sátvico é esse. 1 hour 1h48 minutos antes do nascer do sol.
very auspicious time. Esse é um momento muito If you auspicioso. try in your life, you Se can você try. tentar na sua vida, você vai receber poder. And noontime, 12 E o'clock, no just almoço, ao meio-dia, Guru Bhatman used to say, if you go Arnik, chanting Arnik morning, se você cantar o Gayatri de manhã, isso é muito bom, muito auspicioso. just 12 o'clock, E ao meio-dia também, quando o sol está no pino, a pico. time can move. and Depois you o can tempo se go move to- You are bound to touch Rajasic time. e você, Noontime is 12 o'clock. sun. ao meio-dia, o sol está lá em cima. Você tem que ter terminado o Of course, Gayatri. if you are doing noontime only, you are not doing two time. Evening time. Se você fizer duas vezes só, Evening time mas when de sun noite, will set. quando, é no momento que o sol vai Gone. And the reddish color is ah, sun already gone. se pôr, e aí, mas ainda tem um vermelhão no horizonte. Lá você tem que cantar, nesse momento também você tem que cantar o Gayatri. So Esses são os this way, momentos you can melhores. take advantage of Sattvic Dessa time. maneira, você pode tomar vantagem do tempo sátvico. Those who are doing chanting only 7 o'clock, 7:30. Aqueles que estão And those who cantando are doing only 12 o'clock, 11 o'clock, 10 o'clock. o Gayatri às 7h30, 8 horas são rajásicos. E os que cantam mais tarde são tamásicos. Você tem que se ajustar ao tempo. Time is also important. That I already O tempo discussed. também é importante. So what all I discussed already, Tudo que eu Agama, discuti, Shastra, Appa, Shastra, water, a água, the children, country, os filhos, o desha, país, Kalaha, time, o and tempo karma. e o karma. Karma is also. It depends upon what karma you prefer. Então, depende de que karma você quer. What karma you prefer. Que karma você prefere? Nitya Naimitya karma is not bad. Allow. Existe um tipo de karma que é o Nitya Karma, que é fazer vida devocional. Naimítica é aquele que você precisa observar alguma data especial. Você pode fazer isso, está provado, mas as outras, os outros karmas podem prender você, podem colocar você em maior condicionamento, preso por correntes. Então, o karma depende de que tipo de karma. Eu ouvi uma vez um Brahmana foi convidado para a Casa Branca 4 ou 5 anos atrás para fazer um yagya lá, porque um problema aconteceu. Ele pode se informar se eu estou errado. Essa informação é real. Ele foi na Casa Branca para fazer um yagya. Então, se você tem interesse, você pode fazer, mas se você não tem interesse, você não faz. Depende do seu desejo, do seu sentimento. Então, karma também é importante. Se você quer um karma rajásico, você vai cair. Se você está ocupado em karma sátvico, você quer ajudar o mundo devocional. Tudo isso você pode fazer. O karma sátvico não significa que você tem que se tornar um devoto. Porque, em primeiro lugar, você não pode se tornar um devoto. Você pode tentar. Você pode tomar banho todos os dias. Eles também iam, meus avós iam também para o Ganges. Todo dia de manhã. O Ganges estava ali perto, em Calcutá. Eles costumavam tomar banho, cantavam o Hanika, cantavam o Gayatri. Eles costumavam beber a água do Ganges o dia inteiro. Os seres humanos são piores que os animais. É pior que um animal. Um animal não contamina a criação.
human being is so dangerous Mas o homem é tão that they perigoso can disturb the whole que ele destrói ecological balance. o equilíbrio ecológico. Nature can also take Claro, a revenge. natureza também pode se vingar. Nature can also take revenge. Tsunami, forest, Tsunami, everything. terremotos, Some portion of the land can go pedaço de under terra the pode ocean. ir para baixo do oceano. You can see wait and watch. Você assista, você vai ver o que vai Prakriti can acontecer. take revenge. A terra, para que ele pode se vingar, ela não vai All permitir plastic they are throwing into water. que fique assim. They are not even thinking about their future generation. As pessoas estão jogando plástico na água. Wonder. People not Nos interested about rios. your son, grandson. Eles não pensam no próprio neto, nos netos, nos filhos. Como é que eles vão viver com a água cheia de plástico? So much contamination. Está tudo tão contaminado. Yes. Ninguém está interessado nisso. Anyway, De qualquer maneira, karma is very important. I can o give karma é so muito many, importante. one or two or four examples. Eu posso dar 1 ou 2 ou 4 exemplos, So karma, se o tempo permitir amanhã. somebody cooking. Então, in the alguém, temple. vamos supor One que está example cozinhando I no can give templo. Um tomorrow I exemplo can que eu vou give the dar. rest. E amanhã eu vou dar outros. Um homem Cooking in the temple. cozinhando no templo. He was previously brahmachari. Antes ele era brahmachari, depois ele caiu, casou, ok. He is not educated, but he is taking service in the temple. They can get 10,000 rupees per month. Ele não era muito preparado, mas ele ganhava 10 ou 12 mil rupias por mês. That kind Ele of cozinhava. cooking is strictly prohibited. Esse tipo de cozinha é proibidíssimo One nos Mataji is templos. cooking Uma mataji cozinhando sick. This is so many. I will try. e as pessoas ficaram I doentes. wrote. I will have to lie. Ah, ela estava cozinhando durante o período All menstrual. contamination, all that. Tudo fica contaminado. Hoje em dia está tudo contaminado. All around. Nobody can say. Ninguém pode dizer que não This is a esteja. problem. So Esse é um is- problema. Então, essa pessoa estava sendo paga para cozinhar no templo. Muitos grihastas são puros. Ele era um grihasta, mas ele não pode cozinhar por dinheiro no templo. O que ele cozinha não é devoção. His cooking is not devotion. Não é devoção. His cooking, giving service. Ele está trabalhando para ganhar dinheiro. Se você comer, Take prasadam, I cannot use this. eu não poderia tomar essa prachada, porque não é prachada. Mas se você comer aquilo, If you can come and stay with me se for você ficar 5 comigo por 7 I can allow your prasadam. dias, eu vou fazer com que você coma a prachada de um devoto puro. And after that, Depois I disso, can allow you to take food from hotel. eu permito que você vai tomar comida num Try restaurante. to watch your mental condition. Veja sua condição mental como muda. Praticamente você pode entender isso. Se você come prachada 7 dias ou se você come num restaurante 7 dias. In the morning time, Então existe uma diferença muito grande. morning time yoga, No de manhã, devotion, bhakti, is cooking. It's called se um karma. devoto faz algo de manhã por devoção, aí sim. Hoje eu vou parar por aqui, mas se ele é pago, não. What I started with what sloka? Então, com qual verso nós começamos? Você se lembra? Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarva gunai satprasama sati sura haru abhakta shakuto mahadguna manorathi nasato dhavato vai vanchava. But can't. If you can remember, I put carrot. You can remember. If you cannot remember, that's what is